Ok, parece que é agora. Sim, olá, desculpa lá esta atrapalhada. Nada, nada. Bem. Estava difícil, espera aí. Desculpem lá a qualidade da imagem. Não, está fixe, está ótimo, eu consigo te ver bem. Pois olha, eu vi ontem um relatório que tu fizeste, a tua primeira experiência de rodagem, que partilhaste com o Leandro Silva, e ele depois enviou-me para ler, e realmente é um relatório extremamente completo e que mostra bem aquilo que pode ser um cenário de rodagem, e fiquei muito impressionado com toda a preparação da produção, e tudo aquilo que se desenrolou. Parecia às tantas que a produção até se agilizou de alguma forma, com menos gente no platô, mas percebi que para ti foi um trabalho enorme, a começar da tua casa até ao dia da rodagem. Tu tiveste que preparar imensas coisas. Queres-nos falar um pouco sobre isso? Sim, é o seguinte, eu acho que a preparação ou ter mais tarefas para preparar não foi uma grande diferença em relação ao que é um trabalho normal, acaba por ser aquilo. Tivemos foi de adotar procedimentos diferentes e garantir e ter a confirmação de que havia certos elementos a funcionar para começar, mas em termos de trabalho ou de acumulação de tarefas a mais, não creio que foi a mais, não senti mais. Eu acho que vai pesar sim mais na parte da produção. Acho que é a produção que tem muito mais coisas, ou seja, fica encarregue de fazer a higienização dos locais onde vamos filmar antes e após, preparar mesas de higienização logo na entrada do set, a logística que envolve as refeições é totalmente diferente e implica mais meios ou mais espaço ou espaço onde se possa pôr esses meios. Os cuidados durante todo o processo caem mais sobre eles, na realidade. Nós, ou seja, enquanto assistente de realização, é só ir supervisionando e garantindo e dando algumas indicações de certas coisas que podem melhorar e eles próprios também sobre nós, ou seja, todo o processo acaba. Nós estávamos todos num processo de aprendizagem, em que caímos e estávamos a tentar encontrar a melhor maneira de fazer funcionar as medidas da melhor maneira possível e de uma maneira que uma preocupação, ou pelo menos da minha parte, e claro, da produção, era de que estas medidas não implicassem, não tornassem uma rodagem uma coisa tal que se tornasse extremamente difícil a rodar. Isto porquê? Porque se elas se tornarem quase a aplicação de higiene e segurança do CSI vai implicar que haja menos rodagem, haja menos trabalho, haja menos técnicos a trabalhar e a receber e a ganhar. Eu acho que isto é uma coisa que nós temos de ter sempre em consideração, se bem que a parte da saúde e a parte da segurança nunca pode ser desconsiderada, mas creio que há certas coisas, por exemplo, nós vamos ver, nós já vamos ter as creches a abrir, restaurantes a abrir e tudo mais a abrir. E o que nós estamos a aplicar vai mais longe do que aquilo que eles por exemplo, que nesses setores estão a aplicar. Que eu concordo que se aplique isso, mas também não podemos ir para o extremo. Ou seja, temos que fazer um balanço para que as coisas funcionem e garantindo sempre, tentando evitar ao máximo a propagação, e foi isso que fizemos. E tu sabes se as pessoas se sentiam confortáveis quando estavam a rodar? Havia um certo desconforto? Houve alguma negligência? As pessoas colaboravam, participavam naquilo que era pedido pela produção? Sentiste alguma resistência? Não, pelo contrário, e mesmo pelo contrário, muitas vezes eram eles próprios a alertar-me
de que não deveria, olha, atenção, está aqui esta malta precisa estar aqui neste momento, olha, não, por favor, saiam agora, deixem-nos trabalhar, ou seja, principalmente há dois hábitos que é muito difícil de alterar nas rodagens. Um deles tem a ver com cada técnico tem a noção que precisa estar em prevenção e precisa estar ali em cima para responder o mais rápido possível. E isso implica estar em cima do set, ali em prontidão. O hábito de que eles não precisam estar lá o tempo todo e que só quando vão ser chamados, só se forem chamados é que devem aparecer, ou seja, é difícil interiorizar isso. E o outro tem a ver com a rotação, ou seja, com das equipas, ou seja, aguardar que saia a equipa de artes, para entrar a equipa de iluminação, para entrar a equipa de maquinaria, para entrar depois a equipa de imagem, trabalhando e depois entrar o casting no fim. Ou seja, isto é um processo que estamos todos a aprender. Não é difícil de adquirir esses novos hábitos, mas todos senti mesmo da parte de toda a gente o interesse em criar esses hábitos e em fazê-los funcionar e em respeitar o protocolo, que creio que é em benefício de todos. Eu vou-te contar assim muito sinceramente, tive em 3 rodagens já, todas pequenas, e é muito complicado quando estás ao pé da câmara que não haja movimentação ao pé da câmara. E seja dos assistentes, seja do operador de som, seja do que for, há sempre ali uma movimentação enorme ao pé da câmara. E é difícil manter a distância de segurança. É muito complicado. Tu sentiste isso também no teu platô? É difícil, especialmente em certos locais em que nós temos de ser sinceros. Há certos locais em que manter a distância de segurança entre todos, por exemplo, entre o operador, entre o assistente de imagem, entre o boom, por vezes também o assistente de platô, que pode ser necessário estar ali em cima, ou seja, para funcionar num certo plano em que precisa estar ali junto, é difícil aplicar a distância de segurança aí. Portanto, tu admites um certo risco, não é? Há um certo risco na rodagem, não é? É o seguinte, a questão é o certo risco. Nós, se estivermos protegidos devidamente, esse risco é reduzido. Ou seja, se nessas situações, e foi isso que tentámos fazer, se nessas situações tivermos com máscaras, viseiras, os sapatinhos, tudo o que for necessário, esse limite é reduzido. Agora, eu creio que também acho que é preciso desmistificar, acho que não se pode pensar que durante uma rodagem nunca ninguém vai se aproximar, vai estar com os 2 metros de distância mínimo, mesmo pela circulação em si. Agora, o que eu acho é que vai ser um hábito de criar, que é passa e não manter essa distância constante, porque uma coisa é passagens, outra coisa é ficarem todas as pessoas ali em cima. Claro. Olha, vocês seguiram o protocolo criado pela produtora? Sim, agora estou a ouvir, deixei de ouvir durante uns segundos. Vou para lá. Estava-te a perguntar se o protocolo criado pela produtora teve como base o protocolo da APTA ou alguma... Quer dizer, porque a APTA tem tido um papel importante agora, há muita gente que está na APTA e que leva informação, apesar do protocolo não estar ainda não ter sido oficialmente, penso eu. Há muita informação que está a passar para as produtoras através das pessoas. Qual foi a base desse protocolo? E foi importante aquilo? Como é que isso... É o seguinte, eu não posso ter a certeza de que se a base foi o da APTA ou se foi em outros protocolos que já estávamos a receber de outros países e de outras produtoras que estavam. Agora, eu creio que deve ter sido baseado porque muitas das medidas coincidem
Mas, por exemplo, nesse protocolo foi mais longe em certas questões que está no outro. Por exemplo, obrigar. Sim, temos de dizer obrigar todas as pessoas, todos os técnicos a fazerem teste antes, que é uma medida que não está na APTA e que eu creio que nem poderá ser uma medida que se possa aplicar, porque agora nem todos os técnicos vão aceitar a ser testados durante 6 filmes, no mês, estarem a fazer 6 testes. Não é uma experiência assim muito agradável para estar a fazer recorrentemente. Mas eu creio que para a produtora foi importante, nesta fase em que estávamos a entrar no desconfinamento, de ter uma segurança extra de que todos os que estavam ali estavam testados e que tinham dados negativos, sabendo, claro, que nunca há o risco, zero. Mas essa medida foi importante para a produtora. Não sei se é, por exemplo, uma medida que se possa continuar ao longo do tempo. Quanto mais vezes for fazendo, mais resistência vai encontrando, não é? Por exemplo, se eu for filmar agora a seguir, será que vou querer ser testado novamente? Será que faz sentido? Mas nesta primeira fase eu creio que sim, creio que é muito importante. E depois tem outras medidas, por exemplo, que eu creio que não está na APTA, mas não sei se na última revisão estava, que é em relação ao casting, por exemplo, adotar casting e figuração, que é adotar medidas como quem tiver interação ser do mesmo núcleo familiar, ou seja, serem casais, por exemplo, se estiverem em contacto, mesmo com a figuração, uma das coisas que, embora isso não tivesse no protocolo, nós o que procurámos fazer foi, por exemplo, se nós numa situação precisávamos ter casais ou 3 pessoas juntas, que esses casais fossem chamados por núcleo familiar também. De maneira a nós podemos pôr os 2 casais, depois 3 pessoas, 2 casais, 2 casais, um casal junto, 3 pessoas, um casal, ou seja, e entre eles então ter a distância social. Vocês estavam a filmar interiores ou exterior? Filmámos em interiores, em exteriores, em vários tipos de situações. Filmámos num autocarro em movimento, filmámos no Miguel Bombarda num hospital, que é um hospital desativado, mas que tem condições. E depois outra coisa que eu creio que é importante e que vai ser importante para o futuro é a seleção dos locais que for feita, conseguir respeitar as regras de distanciamento social, ou seja, as casas, tudo casas exteriores. Desculpa, não. Estiveram em casas onde viviam pessoas? Estivemos em casas onde viviam pessoas, por exemplo. Acaba por ser um processo normal, ou seja, essas pessoas não estavam lá, saíram, houve desinfecção, nós entrávamos com todos os protocolos de higienização necessário e quando saímos houve uma equipa de desinfecção, não sei se é desinfecção, se é desinfestação, que entrou para fazer a higienização com produtos certificados, uma empresa certificada, que eu creio que isto também vai ser uma nova medida constante, que é contratar este tipo de equipas para isso. E, por exemplo, não sei se será tão fácil assim, porque não existem tantas equipas, se calhar, se o volume de trabalho aumentar e, por exemplo, e for requisitado filmamos em 3 recordes e precisamos de equipa em 3 recordes diferentes para fazer a higienização, se houver várias produtoras a trabalhar, não sei se vai existir empresas suficientes para isso. Vocês tinham lá algum técnico de segurança do trabalho? Não. Não tinha um técnico de segurança do trabalho lá. E sinceramente, que eu possa dizer, ou seja, fazendo o teste a toda a equipa, cumprindo os protocolos de higienização que fazíamos, mantendo a distância social,
como nós tentávamos fazer, ou seja, aplicando a rotação de equipas, é mais fácil manter essa distância. E depois, no fim, fazendo a higienização dos locais onde nós estávamos, eu creio que ter um técnico desses também, porque eu não sei, e isso aí eu não posso responder, não sei se eles estão disponíveis e se é fácil encontrar um técnico para estar assim presente tanto tempo em modo freelancer. Neste caso, eu não senti que houvesse a necessidade disso, porque qual ia ser a função dele ali, se calhar de supervisão, de procedimentos e tudo mais. Talvez, mas eu, sinceramente, eu creio que é daquelas medidas que vai ser de difícil aplicação e por várias Há um questões. certo policiamento, é isso? Achas que há policiamento? É isso? Achas que Não, eu não creio que é um policiamento. Tem a ver com uma questão de viabilidade de encontrar alguém e do custo desse alguém também. Ou seja, mais uma vez, com todos os custos nos EPIs, nos no material de proteção individual, higienização, equipas de higienização, tudo mais, o próprio tempo, ou seja, porque as rodagens não vão poder ser feitas durante o mesmo tempo que seria antigamente, ou seja, aquelas rodagens de 20 horas seguidas já não é viável fazer isso. O que é que acontece? Os custos vão aumentar normalmente. E eu creio que vai começar a ser necessário fazer um balanço entre tudo para se conseguir fazer e filmar mais. Portanto, tu achas que há um balanço da produtora na altura de aceitar o filme e pensar num orçamento? Tu achas que os custos de todas estas operações recaem sobre o cliente ou vão recair também sobre os técnicos? Eu creio que, ou seja, nesta fase vão cair sobre o cliente e depois acabam por recair sobre os técnicos porque vão reduzir, ou seja, ou o tempo de trabalho ou o número de filmes que vão fazer e por aí adiante. Ou seja, uma coisa que lhes custava, vamos dizer, 10 mil euros, passar a custar 15 mil euros, vão fazer menos vezes. Se vão fazer menos vezes, quer dizer que menos trabalho vai vir. Certo? E em última análise, por muito que vá recair, que nós digamos, não há problema porque este custo vai cair sobre a produtora e depois sobre o cliente. A questão é que esse custo a mais depois vai-se refletir no número de trabalhos que vai aparecer. Exato. Pronto. E isso acho que vai ser a dificuldade maior no futuro. Tentar fazer esse e mantendo um zero para podermos. Pronto. Agora, em tudo isso vai ter de ser repensado, muitas das coisas vão ter de ser repensadas e eu creio que isso ainda é um processo que é, os próprios scripts têm de ser pensados para as situações atuais, os próprios procedimentos antes de começarmos a filmar, escolha de locais, escolha de casas, escolha de locais de refeição, tudo isso vai influir na rodagem e também os próprios orçamentos vão ter de acomodar este tempo a mais que vai ser necessário. Se é muito mais, eu sinceramente não tenho uma resposta agora, ou seja, eu tentei fazer uma avaliação sobre se esta rodagem não tivesse sido feita seguindo os protocolos, quanto tempo nós teríamos poupado. E é difícil fazer essa análise. Desculpa. Okay. Eu tinha aqui uma pergunta para te fazer que vem do Rui Poças. Que medidas é que tu tomaste antes de começares a rodagem? Nós higienizamos todas as nossas carrinhas, não é? Todos os nossos locais e foi fundamentalmente isso. Portanto, disto. Como é que estavam distribuídas as mesas? Como é que se garantia a segurança entre as pessoas? Necessitaste muito mais espaço?
Como é que foi? Necessitei de muito mais espaço. No segundo dia conseguimos ter um espaço que deu praticamente para as pessoas todas. Em mesas onde nós sentávamos 8 pessoas, passámos a sentar 4 pessoas, com divisórias, ok? Ou seja, em cima as mesas estavam divididas com barreiras físicas. Uhum. E a comida estava protegida também com barreira física, ok? Portanto, a garantia de segurança, pá, tenho umas fotos que vos posso enviar a todos, e que estão no Facebook, e que são perfeitamente elucidativas da forma como o catering pode funcionar, garantindo essa segurança. Ok? E toda a gente respeitou essas medidas? Não sentiste... Toda a gente respeitou, entravam na sala do almoço, higienizavam as mãos. Ok? Nós tínhamos 3 pessoas a servir distanciadas umas das outras, servíamos as saladas, servíamos os pratos quentes e no final da linha entregávamos um tabuleiro com tudo. As pessoas dirigiam-se ao seu local, sentavam-se, comiam, devidamente protegidas, ok? Estavam a 1,80 m da pessoa que estava ao seu lado e estavam com uma pessoa à frente, mas com uma barreira física. Eu depois, vendo as fotos, isso é perfeitamente compreensível. Portanto, precisaste de bastante espaço, mais espaço do que é normal, não é? Muito mais espaço do que é normal. Muito mais espaço. Eu, para te dar uma ideia, é assim, as mesas têm que ficar afastadas para aí mais 1 metro, talvez, daquilo que seria normal, não é? E numa mesa onde nós sentávamos 8 pessoas, passa apenas a ser utilizada por 4. Claro. Mas correu tudo muito bem, ou seja, as pessoas entraram na sala, como te disse, higienizavam as mãos, eu tinha uma pessoa a servir saladas, as pessoas passavam à frente da barreira física, nós estávamos do lado de dentro, com a comida, servíamos as saladas, servíamos os pratos quentes, e no final dávamos uma sobremesa, que as pessoas escolhiam, a bebida, tudo em cima de um tabuleiro. As pessoas pegavam no tabuleiro e dirigiam-se a um local onde se sentavam. No final da refeição, a pessoa levantava-se com o tabuleiro, deixou o tabuleiro numa mesa e ia-se embora, em cima da mesa, mais nada. O manuseamento depois dos pratos e desses tabuleiros era feito só por uma pessoa do catering. Ok? Portanto, eu tive 4 pessoas a servir as refeições. É isso que eu okay? tinha perguntado. Tiveste mais pessoas Sim, do que... mais pessoas, sem dúvida. Mais tempo de montagem, não é? Mais tempo de montagem. Posso dizer-te que no segundo dia em que nós tínhamos uma sala onde pudemos sentar com segurança toda a gente, ou seja, tínhamos lugares para 36 pessoas, 32 suponho eu, 32, mas a sala era grande, e com o devido distanciamento social garantido. Portanto, eu precisei de mais 1 hora daquilo que seria normal. Okay? Então, depois disto. Desculpa, e esse custo de teres mais pessoas a trabalhar contigo é um custo que é imputado à produção ou és tu que assumes? Vamos lá ver. É um custo que vai ter de ser imputado, obviamente, à produção, porque o catering, não há nenhum catering aqui que tenha capacidade de suportar esse custo. Não há. Eu, sinceramente, partimos para este filme sem esses custos quantificados. Ok? Mas também é uma experiência nova e é evidente que esta primeira despesa eu vou ter que assimilar metade, porque também não tenho coragem de a imputar toda à produção, porque epá, vou ter que pensar ainda e fazer a distribuição destes custos, porque isso é tudo muito novo, não é? Claro, é tudo muito novo. É tudo muito novo. Agora, posso dizer-te que são custos exorbitantes. Sobretudo o custo de fazer aquilo tudo, não é? Aquelas divisórias amovíveis. Eu gastei 5.000 euros. Pois, imagino. Ok? E isso significa o quê? Temos que ter mais lugares na carrinha para transportar isso.
não é? A higienização disso tudo, porque não é fácil. No primeiro dia não conseguimos sentar toda a gente, mas a produção fez um trabalho brilhante no sentido de ir mandando as pessoas. Aquilo conseguiu ser fluido. O almoço correu lindamente. Agora, de cada vez que se levantava uma pessoa, nós íamos por trás, higienizávamos todo aquele local, incluindo a cadeira, para se poder sentar outra pessoa. Ok. Ou seja, eu aí podia fazer uma refeição com uma pessoa, montava as coisas, e uma pessoa só era o bastante quase para garantir que aquilo funcionasse, e estavam lá 4 pessoas. Ok. Vocês não foram testados? Vocês não foram testados contra o Covid? Não, eu não consegui fazer os testes à minha equipa em tempo oportuno. Mas a minha equipa teve toda ela 1 mês e meio em casa, sem saírem, garantidamente. Todos aqueles que foram trabalhar estiveram em casa. Portanto, 1 mês e meio sem qualquer trabalho. E, portanto, diz. Os pratos, os talheres e tal, os pratos são pratos São normais? todos higienizados aqui. Foram normais por opção, não é? Porque há 2 formas de fazer isto. Uma é servir os almoços em caixas individuais e chegar lá e distribuir. Outra é dar uma refeição normal com estas condições de segurança, que também é possível. Okay? Portanto, é uma questão de opção. O transporte da comida em coisas individuais é mais fácil para o catering, não é? É menos bom para quem está a usufruir do nosso serviço. Exato. Porque se houver atraso, se houver não sei o quê, é muito difícil garantir a qualidade da comida quando ela é previamente embalada, como é lógico. Não é? A forma como nós demos a comida, para mim, é a solução ideal. Mas nem sempre vai ser possível. Não vai ser sempre possível. Porque não vamos sempre conseguir espaços, não é? Onde fazer isso com segurança, é lógico. Agora, os pratos foram todos higienizados, os talheres são transportados, são feitos aqui, em embalagens individuais, vão todas seladas, ok? Portanto, a única coisa que nós ali utilizamos é o prato, o resto vai tudo, a sobremesa vai embalada, são sobremesas individuais. No fundo, a única coisa que se leva e que tem sido normal até aqui é a comida quente e são as saladas. Que pronto, temos que limitar as saladas também, por uma questão de ter que ser rápido, não é? Eu não posso ali ter, como tinha, 14 e 15 saladas à escolha, tenho que ter menos, para que também seja mais rapidamente, possa prestar um serviço mais rápido, não é? As pessoas querem isto, querem aquilo, portanto temos que racionalizar isso, mas por aí também não há grandes problemas. O prato quente é servido, e tudo o resto vai embalado individualmente, que é colocado em cima de um tabuleiro. Ok. Monte de trabalho. Muito trabalho. É como eu digo, isto vai ser sobretudo, vai requerer sobretudo, quer da produção, quer do catering, um trabalho muito acrescido. Agora, eu acho que houve uma consciência muito grande de toda a gente. Eu, no final do filme, escrevi um mail para todos, porque eu acho que isso é que é importante, quando nós chegamos ao fim do dia de rodagem, perguntar a toda a gente o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eles acham. Tive feedback de 2 pessoas que me fizeram 2 reparos que eu considero pertinentes, como é lógico, porque isto é tudo muito novo e temos todos que aprender uns com os outros. Claro. Mas eu sinceramente achei que a equipa estava toda muito consciente dos riscos e eu quase que garanto que nas condições em que nós trabalhamos, por aquilo que eu vi do catering e por aquilo que eu vi do acesso à carrinha, eu quase que te garanto que se houvesse ali alguém infectado, não contagiava ninguém. Sinceramente, é o que eu acho. Contabilizaste a quantidade de horas e os custos desta operação? É assim, as nossas horas neste filme não foram muito significativas para além daquilo que é normal. O que é significativo é o trabalho de preparação. Porque, no fundo, regra geral, eu tenho 4, 5 pessoas no início do dia. Não é? Agora, eu tenho 4, 5 pessoas que podem demorar, 2 delas, 2 horas a montar o almoço.
Agora, se calhar, vou precisar de 4 e não serão 2 horas, serão 4 horas, dependendo das condições que me são dadas, não é? Exato. No final do dia de trabalho, não se nota enquanto a gente está no decor, mas no final do dia de trabalho, o trabalho prolonga-se, como é lógico. Não é? Claro. Porque a forma como eu descarrego aqui o material não é o mesmo. Eu não posso lavar a louça, ou melhor, eu tenho que ter a louça lavada antes de começar a cozinhar. Eu posso dizer que em condições normais eu armazeno a louça, se for lavada até se começar a cozinhar tudo bem, se não for, ela está de lado, neste momento isso não pode acontecer. Ou seja, eu se tiver que ir dar almoços às 11 ao meio-dia, eu começo a cozinhar às 6 da manhã. Se acabar o dia anterior às 6, 7, 8 da tarde, que é a hora que a louça me chega aqui, eu tenho a cozinha a trabalhar durante toda a noite para lavar. Claro. Lavar Então, e preparar as coisas. Aqueles miminhos, entre aspas, de levares comida no decor e tal, isso acabou. Vamos lá ver. Neste filme, isso não aconteceu, mas não quer dizer que não aconteça, porque é assim. Eu posso ter alguém no decor, não é? Posso ter alguém. Eu desaconselho, para já, porque isso foi uma questão que eu até perguntei muitas vezes à Film Commission. Tive a preocupação de lhes perguntar o que é que eles achavam. Uhum. A informação que recebi é que, em princípio, não deveria haver comida no decor. E sempre que houvesse, que a produção estabelecesse um ponto onde a gente fosse lá depositar o comer. Depois há outros que dizem que não, que era preferível não haver, porque isso tem que ser entregue, embalado individualmente a cada um. Nós aqui não tivemos grandes problemas neste filme, porque estávamos todos muito perto uns dos outros. Não é? Levamos o café pontualmente, levámos uma coisinha ou outra a quem pediu e que entregámos pessoalmente. Isso é possível fazer. Não é? Agora, assim, isso vai depender muito de como correr a rodagem, de como correr os dias e dos decors que forem. Agora, aquele miminho de estar constantemente a passar, isso não vai poder acontecer. Não Olha, pode, não. E não é por nós. É porque, de facto, eu não posso chegar hoje a um decor e levar uma série de coisas onde as pessoas escolham, não é? Eu tenho que ter a preocupação de levar a comida e entregar aquilo àquela pessoa. Percebes? Aquilo àquela pessoa. Portanto, garantir que as pessoas que estejam no decor não passem fome é possível. Aqueles miminhos acrescidos, tal como nós vimos fazendo até hoje o nosso trabalho, vai ser difícil de o fazer. Olha, e vai ser difícil, diz. Sabes se é possível as pessoas levarem garrafas próprias, coisas próprias, de levarem comida de casa? Falou-se nisso ou não? Não, ninguém falou nisso. Não. Okay. Em comida de casa, não. Ninguém colocou essa questão. Mas penso que ali, a nível de catering, toda a gente, pelo menos, pôde ser servida. É evidente que as pessoas que permanecem sempre no decor e que normalmente não conseguem sair, não é? No intervalo das refeições, entre o pequeno almoço e o almoço, por exemplo, se calhar têm mais dificuldade, não é? Isso, não quer dizer que o catering não possa lá ter alguém. Só que isso depois diz. Só te pergunto isto por causa dos receios, não é? Porque as pessoas, como é a primeira rodagem, as pessoas têm receio. Não notaste nenhum tipo de reação dessas? De pessoas irem... Não, sabes porquê? Porque é como eu te disse, eu senti que as coisas correram tão bem, porque estava toda a gente consciente. Eu, logo no primeiro dia, só para te dar o exemplo, o que é normal? Nós chegarmos e estamos lá. E à medida que as pessoas vão chegando, vão todas ok. E de repente está tudo ok. Ok? É que não aconteceu. Não, isso não aconteceu. Mas ninguém disse para ninguém que aquilo não podia ser assim. Percebes? Eu estive sempre do lado de fora da carrinha. A higienizar, eu particularmente, a higienizar cada local onde nós passávamos as coisas. E a limpar constantemente os móveis. E estava atento às pessoas que iam chegando da equipa. As pessoas estavam de longe a olhar para o queijo e só saíam da carrinha para vir comer quando já lá não estava ninguém. Houve uma consciência muito grande por parte de toda a gente. Ainda bem, é e ótimo. aquilo fluiu tão naturalmente, sinceramente, tão naturalmente, que me pareceu ser uma rodagem normal. Se não fosse a máscara, percebes? Se não fosse a máscara, se não fosse o eu não poder durante o dia ir fazendo aqueles miminhos a que habituei as pessoas e que nós estamos
nós gostamos de fazer, de lá levar. Se não fosse isso, para mim tinha sido tudo muito normal. E, se não fosse o incómodo da máscara, claro, porque o meu pessoal sofre imenso, porque está lá dentro de uma carrinha e estar com a máscara constantemente, pá, isso dói, pá, mas pronto, é uma coisa Olha, que nós temos todos que ver. qual é que foi o período de almoço? 1h30, 2 horas? Estendeu-se mais? No primeiro dia, se calhar, comeram durante 2 horas e meia. Foi andando. No segundo dia, foi uma questão de opção da produção, que foi mandando as pessoas, provavelmente porque uns estariam a preparar o decor e outros foram comendo, mas no segundo dia, se quisessem todos terem jantado numa hora, tinha sido possível. Porque havia lugares para todos. Ok? Havia lugares para todos. A nível de servir, eu depois de ter tudo montado, a nível de servir, não há grande diferença. Porque entre as pessoas servirem-se individualmente ou estarmos 3 atrás a servir, a fluidez é a mesma, desde que haja lugar para todos. Desculpa, quantas refeições é que serviste? Perto das 40. 40, ok. Portanto, não foi um filme tão pequeno quanto isso, atendendo àquilo que é, regra geral, foram 30 e poucas, mas chegou às 40, mas rondou esse número. Olha, está aqui a Mariana Neto a perguntar se sentiste que as pessoas comeram menos. Não. Senti que as pessoas... há menos desperdício, porque as pessoas normalmente pedem aquilo, e só uma ou outra é que vem repetir alguma coisa. Mas não senti que as pessoas comeram menos. A Mariana, por exemplo, comeu menos, ou melhor, não comeu, mas isso se calhar foi outro tipo de preocupação. Ela disse que a produção sentiu isso mesmo, mesmo com a água. Durante o dia come menos. Durante o dia, como as pessoas como não têm comida no decor, como nós não passamos lá, nem toda a gente pode vir à carrinha. Durante o dia, sim, ao fim do dia, a nível de pastelaria e de salgados, sobra mais do que aquilo que é normal. Ok. Mel, queres acrescentar alguma coisa? Não me parece que, para já, além das... eu gostava que vissem as fotos, porque as fotos dão uma ideia muito mais precisa daquilo que se consegue fazer. A nível de... Está. Ok, obrigadíssimo, Mel. De nada. Um abraço. Um abraço, até já. Eu gostava muito de ouvir aqui a opinião do João Pedro Ruivo, ver se o João Pedro Ruivo quer falar connosco. Olha bem, aqui. João Pedro, estás bom? Olá, isto é instantâneo. É? Isto é instantâneo. Dar água. Estás bom? Está tudo bem, obrigado. Está tudo bem. Isto Olha, até serve de ensaio para quinta-feira. Exato, cá te esperamos. Olha, queria saber aqui a tua opinião sobre aquilo que ouviste. Se tens preocupações, se queres manifestá-las. Não, preocupações temos todos. Temos, sobretudo, uma enorme curiosidade em perceber estes tempos novos para os quais estamos a avançar. E sei, porque tenho falado muito com companheiros brasileiros, uruguaios, americanos, ou seja, da grande indústria francesa e não sei o quê, que essa preocupação é a mesma em todo o lado, com dimensões diferentes. Acho que o que aconteceu no caso que o Dino explicou é extraordinário, porque espera aí que estão-me a pedir pelos livros, tenho que os pôr aqui em baixo um bocadinho. Estão em baixo. O que o Dino explicou, esta primeira aventura, pelo que ouvimos do Melo, do Dino, da Mariana, por escrito, mas era bom ouvir também a Mariana, é extremamente elucidativo de como vamos passar a funcionar. A mim o que me preocupa muito, para já, é a parte da ficção. É a parte da ficção porque são coisas que estavam escritas de uma certa forma, de uma certa maneira, num certo ambiente, para um certo tipo de filmagem,
com relacionamentos entre pessoas, e a partir de agora vai ser como é que tu vais filmar isso, ou seja, como é que tu vais assegurar a continuidade que não seja a da publicidade, que é mais fácil de escrever em pequenas cenas pensadas já para os dias de hoje e, sobretudo, com criativos que pensem para o que é possível filmar, ou que tentem, e que possa haver do lado do realizador e da produtora uma resposta a explicar, isso não pode ser, porque isto, por aquilo e não sei o quê. O problema das refeições é óbvio, um problema enorme, gigantesco, já percebemos que durou de 1 hora a 2 horas e meia. Tens que ter espaços para isso tudo, para manter essa distanciação, para ter isso tudo. Na primavera, verão, como eu escrevi, é mais fácil, porque se calhar consegues ter ao ar livre uma sombra, uns banquinhos, e as pessoas estão em distância, mas em convívio, e comem na sua caixa ao ar livre. Mas como é que tu fazes isso no inverno se tens uma dimensão maior? Os castings, tudo isso muda. Os castings são pensados em termos de famílias, agregados familiares, ou então terás que pensar uma cena em que eles estão ao longe, sem estar em contacto uns com os outros. Ou seja, isto é uma revolução total. Porque mesmo para... Agora, como é que tu filmas? Porque as ideias podem ser muitas. Como é que uma cervejeira, tem sempre o grupo, o convívio, a proximidade das pessoas, como é que tu vais transmitir essa noção? Como é que tu vais fazer? Vais ter que encontrar formas de poder filmar isso com grupos de pessoas. Aos poucos vamos descobrindo, vamos vendo as consequências. Eu vou filmar também para a semana e, portanto, também vou começar a ter uma noção no terreno, ou seja, vou para já estudar e memorizar o extraordinário relatório do Dino e do Filipe Sena, assim como os protocolos da APTA e outros, e adaptá-los depois à filmagem que eu vou ter, ou seja, vamos ter que adaptar. Mas tu achas que os guiões que foram escritos vão ser reescritos? E achas que tem sentido estarmos a mostrar imagens de pessoas sentadas a uma mesa em convívio quando essa não é a nossa realidade? Isso cabe aos criativos e aos publicitários, nesse que estou a falar da publicidade. Acho que cabe, porque as pessoas, quer dizer, o que eu sei é que as pessoas anseiam por outra coisa, e sinto, porque eu próprio já estou farto de ver anúncios com quadradinhos e com zooms e com distanciação social e coisas mal filmadas, com boas intenções, mas quer dizer, filmadas em telemóveis, a correr, com grande generosidade e tudo isso, mas eu apetece-me ver outra perspectiva de futuro, ou seja, apetece-me, e estou a falar no segmento de comunicação publicitária. Os copies publicitários, esses podem ser escritos tendo em conta a realidade. A ficção é muito, muito mais complicado, mas eu sei que nas novelas, por exemplo, já estiveram e estão a reescrever muitas cenas e muitas situações. Agora, quer dizer, que mundo é que tu vais mostrar? Exato. Como é que tu filmas esse mundo? Porque as ficções que estavam prontas para ser filmadas eram ficções, quer dizer, com ação, com amor, com emoção, com proximidades, com relacionamentos. Quer dizer, tu não podes filmar só com o Alexandre Alencastre e com o Pitain. Isso há uns anos atrás. Tens que ter... tens que arranjar na ficção. É um problema muito grave. Em Portugal, por exemplo, só vejo o Pedro Costa a filmar, por exemplo. É o único que eu penso que tem uma linguagem absolutamente extraordinária, tanto de equipe como de atores e de presença de pessoas onde há uma real distanciação social, e nem sempre. Mas quer dizer, se tu olhares para toda a ficção portuguesa recente ou feita em Portugal, como é que tu fazes? Claro, exato. Por exemplo, como é que fazem os figurantes? Como é que fazem empresas como a do Valente, por exemplo, que tinha, quer dizer, que são pessoas, milhares e milhares de pessoas que viviam desse pé de meia, dessa função, dessa coisa toda. Que vida é que, para além de nós técnicos, que vida é que essa gente toda vai querer? O que eu acho é que nesta fase nós não podemos perder o rigor, a qualidade e, como disse o Dino, temos que estar muito atentos. Nós temos que reduzir equipes, dizem-nos assim, temos que reduzir equipes. Não, nós temos que manter as equipes que são necessárias para o bom funcionamento de uma filmagem
sabendo que temos muito mais dificuldades pelo caminho. Dificuldades na gestão dos almoços, dificuldades nos tempos de espera, de higienização do espaço, do local, da preparação dos atores. O streaming é muito bonito, mas haverá sempre problemas técnicos, haverá sempre delays, haverá sempre, de vez em quando, sucedem imponderáveis, estás a filmar no Alentejo. Ou seja, nós vamos ter que descobrir e estar muito atentos a isso. Por isso, acho que as equipes têm que se manter as que são necessárias ao projeto e não podemos cair na asneira de começar a reduzir nas equipes, porque as equipes têm várias funções. Por exemplo, pelo que eu percebi, o Filipe Sena, segundo assistente de realização, estava longe do set, mas estava a controlar um bastidor fundamental para o bom desenrolar da primeira parte, porque sem essa função não haveria preparação, não haveria condições para filmar. E tu sentes que o teu trabalho, quer dizer, não sei o que é que vais fazer a seguir, se é uma publicidade, se é uma ficção, mas tu sentes que vais ter muito mais trabalho do que terias antes na organização, na preparação de uma rodagem? Sim, sim, sim. Acho que uma pessoa, os assistentes de realização, juntamente com a produção, esse diálogo permanente, essa dialética, vai ser muito mais complexa de gerir e de organizar, mas com todos os sectores, porque repara, tu tens que ter, primeiro tens que ir em condições de trabalho muito diferentes, ou seja, falando da reperagem, por exemplo, normalmente as reperagens muitas vezes eram, as pessoas encontravam-se num local, subiam todos para umas carrinhas, ia tudo junto, não só no convívio, mas também aproveitando esse momento de proximidade para estares a trabalhar com o chefe eletricista, com o chefe maquinista, com a decoração, com o teu realizador, com uma série de coisas. A partir de agora, como é que tu vais ter? Essas carrinhas vão ter quê? 3 pessoas no máximo, uma à frente, uma no meio, uma atrás, com separador. Ou seja, como é que tu vais ter esse tempo? Ou seja, tu vais começar a ter que viajar muitas vezes sozinho, por exemplo, sei lá, ir do teu carro até ao ponto B, portanto, eventualmente até perdeste 1 hora de deslocação, se é fora de Lisboa, perdeste 1 hora de trabalho e coisas do género. Mas as soluções vão se encontrar. Nós, aos poucos, vamos encontrar soluções para isso tudo. Já, por exemplo, eu pela primeira vez, esta semana, fiz um Zoom. 2 horas e meia. Epá, da mesma maneira que eu estaria na carrinha, se calhar o Zoom é, nesta fase, uma belíssima solução. Uma pessoa consegue ouvir vários pontos de vista, está cada um em sua casa ou no seu escritório, sim senhora, mas consegues ter um diálogo muito produtivo, porque na verdade o que perdeste na viagem, encontraste logo, estás a encontrar, como eu digo, eu estou a experimentar ainda tudo, mas isto que eu estou a dizer é uma coisa que me falta, que é a viagem juntos, mas se calhar o Zoom é uma belíssima solução, inclusive é que inclui mais departamentos e pessoas com a coisa boa que é poderes imediatamente partilhares documentos vistos por toda a gente. Portanto, há uma discussão prévia que se calhar vai ser muito interessante também de desenvolver. Será menos, como estamos habituados a elas, nas carrinhas, não sei o quê. Agora, no resto, a reperagem vai ser igual, obviamente, com os trâmites de segurança, de faseamento. Um assistente de realização tem que considerar isso tudo, tem que considerar que vai demorar mais tempo, porque se calhar há mais sectores que têm que ir ver o interior. Primeiro tem que ir o realizador com o seu diretor de fotografia, se calhar com o diretor de arte. Tu depois tens de estar com eles, tem que sair esses, tem que entrar outros e não sei o quê. Mas, quer dizer, o ser humano adapta-se sempre e encontra sempre soluções. Por exemplo, eu acho que há um risco assumido. Quer dizer, tu sabes que vais para uma situação em que há risco, não é? E que, apesar de todas essas proteções e de se encontrarem formas de comunicar... Sim. Mas isso se tu estás numa produtora séria, se tu tens os cuidados máximos, o risco é... Olha, por exemplo, eu hoje, estás a ver o meu cabelinho e não sei o quê, eu hoje fui pela primeira vez a um cabeleireiro do meu bairro de Caxias para apoiar as forças locais. É um risco, tudo é um risco, mas é um risco muito controlável. Estava tudo higienizado, estava tudo limpo, estava tudo impecável, estava tudo porreiro, tudo ele com muitos cuidados, tudo isso, ambos de máscara, a habilidade em cortar a patilha com a máscara. Encontrou-se uma solução, houve convívio com a máscara, com tudo, toda a gente contente, tudo desinfetado, tudo limpo e não sei o quê. O risco há de haver sempre, mas contra o vírus
porra, temos que avançar Claro. com as condições de segurança essenciais, que é o que o Dino diz, e que temos que estar atentos e que temos que estar a descobrir. Mas temos que avançar, temos que lhe dar nos cornos, sobretudo, porque a nossa área tem que vencer esta batalha, e é uma batalha coletiva. Produtores, realizadores, é um desafio, um challenge absolutamente extraordinário que temos neste momento, todos. Tu tens estado a acompanhar o trabalho da APTA. Achas que os protocolos que estão a ser criados são importantes? São uns bons orientadores? Eu tenho acompanhado à distância, a lê-los e a ver o trabalho extraordinário que eles estão a fazer. Sim, acho que é um trabalho absolutamente louvável, e acho que é um trabalho que será sempre uma entidade viva. Acho que é fundamental existir um protocolo de base adaptável, organismo vivo em função de cada filme, de cada situação, porque não há filmes iguais, não há situações iguais e não sei o quê. Terá que se encontrar, mas eu acho que é um documento extraordinário por ser gerado por N organizações de técnicos e malta que realmente trabalhou afincadamente, analisou situações todas e tudo isso e coisa do género. Acho que há extraordinários complementos ao relatório que o Dino Estrelinha fez, o relatório que o Filipe Sena fizeram. A produção era muito bom, fazer também testemunhos da logística diária. Foi extraordinário. Como foi extraordinário a conversa aqui com o Mel, e parabéns à IP por este fórum que vocês criaram. Porque ouvir esses bastidores todos, são os complementos fundamentais ao documento da APTA, ir vivendo, ir ser adaptando e progredindo. Agora, há muita coisa que vamos ter que ir inventando agora, permanentemente. Mas o vírus não vencerá. Isso é que tem que ser. É a verdade. Vamos ficar com esta frase. Obrigado. Grande Mário, obrigado. Parabéns à IP. Obrigado por este vosso trabalho incrível aqui. Muito obrigado. Até filmar. Até umas próximas filmagens todas. Até breve. Um abraço. 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 Como é que eu saio disto? É só eu carregar? saio. Eu tiro. Me executas. Vou muito bem. Um abraço. Tchau, abração. Olá! Como é que estás? Estou bem, obrigada. Estás desde o princípio, não é? Estás a ouvir-nos desde o princípio. Estou. E querem saber uma coisa? Em dois. Somos dois. Melhor ainda. Olha, então, Mariana, depois de tudo isto que ouviste, o que é que nos queres dizer sobre essa rodagem onde tu estiveste? Como é que correu? Partilha connosco um pouco. Bom, quase tudo já foi dito em relação às medidas de segurança que se podem tomar. É preciso pensar qual é o encargo da produção nisto, porque no caso a produção investiu em todos os equipamentos de proteção individual, nas máscaras, nas viseiras, nas luvas, nos fatos de proteção, nos pezinhos, a questão dos testes, que foi para a equipa toda, que não sei como é que é nos próximos, se é sempre, se não é, é um encargo muito maior para a produção, isso é. A questão dos almoços, a rotatividade, fluiu bem, em questão de uns arrumam, outros vão almoçar, a seguir vão outros, cada vez que saltava uma pessoa ia outra, portanto o Mel no primeiro dia teve capacidade para sentar 12 pessoas ao mesmo tempo e ia rodando, o espaço era muito menor. No segundo dia já foi mais fácil, porque o espaço era muito maior. O que é que tu achas? Achas que estes custos vão criar aqui uma diferença entre produtoras que estão à altura do momento e outras que vão tentar usar, sei lá, já se percebeu que algumas estão a usar isto como uma espécie de marketing? Eu ainda hoje recebi um vídeo de uma produtora a afirmar que consegue e que está preparada para começar esta nova era de desconfinamento, de voltar ao trabalho. Um bocado cansado. Mas quem é que vai assumir depois estes custos? São custos muito elevados. São custos muito elevados. É preciso que haja uma segurança. A produtora tem que ter
capacidade financeira para suportar isso e em conversa com os clientes também, mas os orçamentos não vão aumentar, de certeza, por parte do cliente para isto. Mas não devia ser o cliente a pagar isto? Tem que se fazer um jogo entre aquilo que o cliente dá e aquilo que nós gastamos. Qual é que é eu acho que hoje em dia, sem dúvida alguma, isto é uma nova realidade, é a nossa nova realidade de trabalhar. E a segurança, se nós queremos continuar a trabalhar, vamos ter que manter todas as medidas de segurança. Mas, sem dúvida alguma, que é um encargo gigante. E estávamos os dois juntos no projeto e, portanto, temos noção desse gasto e não vale a pena falar de valores, mas estamos a falar de valores muito altos. Então, se for para testar todas as equipas sempre que há uma rodagem, estamos a falar de valores mesmo muito altos. Os testes são caríssimos. Para se conseguir ter o teste num prazo de 24 horas, eles são mesmo muito caros. E isso ou passa a fazer parte, porque eu acho que é uma conversa que as produtoras têm que ter com o cliente, porque se o cliente quer filmar tem que ser nestas condições, portanto isso tem que passar a fazer parte do orçamento, não pode ser, a produtora não pode suportar todos os encargos. Acho que há aqui coisas que têm que de alguma forma ser percebidas e testadas para perceber qual é a melhor forma de o fazer. Aqui, neste caso, estão a perguntar como é que... E mesmo em relação aos testes, tu testas hoje e vais para casa. Vais para casa e ninguém sabe o contacto que tu tiveste nesse dia, nessa ida para casa, no dia a seguir até ao decor. Portanto, o teste vale o que vale. Não sei. O resultado dos testes não é entregue à produtora. O resultado dos testes vai individual. O resultado do teste vai individual. Isso também foi uma questão, porque houve pessoas que enviaram o resultado para a produtora para nos certificarem que estavam negativos, mas a produtora não tem o direito de receber o resultado, vai para cada um. Faz parte da proteção de dados. Claro, e depois é acreditar que as pessoas são honestas e trabalhar claro. assim. Claro. Então, e em relação ao... Desculpa, diz. Em relação à figuração e ao elenco, também é uma questão, porque ou as coisas são feitas com muito mais antecedência, as PPMs são feitas com muito mais antecedência e tu tens a certeza exata de quem é que vai participar naquele projeto, quantos figurantes, quais os figurantes, qual o casting, ou então é como agora que tinhas toda a gente testada e depois não tinhas a figuração testada. É útil? Será útil? Não sei, estou a pensar. Quer dizer, foi uma aposta da despesa, a forma de agir, foi uma aposta da produtora. Quer dizer, o cliente está a ver as coisas acontecerem sem participar financeiramente, não é? Neste caso, a iniciativa partiu da produtora e não podemos falar, não é, do ponto de vista de conhecimento total, não sabemos se depois houve uma conversa entre produtor e cliente e agência e se houve algum acerto. Mas independentemente disso, temos a garantia, neste caso específico, que o produtor quis assumir os custos, independentemente de os conseguir recuperar ou não, quis trabalhar com consciência tranquila e sabendo que estaria a juntar uma equipa que estaria, teoricamente, porque é aquilo que a Mariana dizia, nós fizemos os testes 48 horas e 24 horas antes, ou seja, parte da equipa fez 48 horas antes, outra parte antes, e, portanto, ninguém nos garante que a pessoa não vai para casa e que um familiar está contaminado, ou que a pessoa foi às compras, ou foi meter combustível. Yeah. Isto ninguém sabe muito bem de onde é que ele pode vir. Portanto, também o teste vale o que vale. Claro. Mas, neste caso, foi uma coisa assumida pela produtora. E depois não sabemos se houve outro desenvolvimento e se a agência e o cliente comparticiparam em algum desses custos. Mas passa por aí. Eu acho que acima de tudo passa por... e há bocado estávamos a falar dos tempos. Eu acho que aqui o que nós temos que parar um bocadinho e pensar é que tudo tem que ser feito com mais tempo. Porque a pressa é inimiga da segurança e quando estamos num platô e de repente é preciso qualquer coisa a correr e vai alguém buscar essas coisas, eu acho que todos nós temos que parar e trabalhar um bocadinho 2 velocidades abaixo para conseguirmos manter a segurança. Acho que isso acima de tudo é o mais fundamental, depois de ter estado num platô, depois de ter estado 2 dias a filmar com uma equipa exemplar
que teve todos os cuidados, que desinfetou o material, que se desinfetou, que respeitou, e que acho que é uma coisa muito importante, que é nós permitimos sermos polícias uns dos outros. Porque há distrações, porque é uma nova realidade. E acho que toda a gente tem o direito, desde o driver ao diretor de fotografia, ao realizador, todos nós temos que ter o direito de chamar a atenção a alguém que poderá estar a fazer algo que não é seguro. Isso é muito importante e não devemos levar a mal que alguém nos chame a atenção. Claro. Porque a distração é normal, estamos a um ritmo de trabalho, estamos a fazer coisas a mil, como nós costumamos fazer, e naturalmente às vezes a máscara é super incomodativa, ao fim de 10 horas de máscara é super incomodativo e portanto a pessoa baixa um bocadinho para respirar e de repente chega alguém para falar e a pessoa está com a máscara para baixo, portanto são processos e são coisas novas e realidades novas que nós vamos ter que nos habituar, mas vão ser necessárias se queremos voltar a trabalhar, não é? Que é o que todos precisamos e queremos. Vai mudar alguma coisa em relação a um service? Porque parece-me que este trabalho foi uma produção, foi um filme nacional. Eu acho que os serviços, na minha opinião, eu acho que vão demorar um bocadinho mais a reaparecer. Até porque, por exemplo, nós, no nosso caso, tínhamos um realizador estrangeiro e foi necessário pedir à embaixada uma autorização para ele poder voar, porque o espaço aéreo do país de onde ele é ainda está fechado e vai estar fechado até junho. 30 de junho. 30 de junho. Portanto, eu acho que os serviços ainda vão ter mais condicionantes, que não vão reaparecer já. Acredito que os nacionais vão poder voltar a trabalhar mais facilmente do que propriamente os serviços. Mas aquela ideia de um realizador à distância, por streaming, isso é uma coisa... Isso até passou pela cabeça. Passou-nos pela cabeça, se ele não conseguisse vir, mas ainda não deve ser fácil. Ainda acho que ainda vais perder mais tempo. E são tudo tempos, e nós vivemos de tempo, não é? Mas é uma solução. A PPM foi feita à distância, via Zoom, imensas reuniões foram feitas via Zoom, portanto, acho que é um caminho, mas não sei se será assim tão fácil, porque depois é a conexão que cai, é o delay da comunicação. Nós, por exemplo, tínhamos a cliente em Zoom, o tempo todo, teve o dia todo em Zoom a assistir às filmagens e tivemos N vezes que tivemos que esperar porque ela estava com delay na recepção para fazer a aprovação do plano e portanto estes delays ainda vão durar um bocadinho porque as internets também estamos a puxar muito mais por elas, não é? Está toda a gente ligada e isso faz com que tudo fique mais lento também. E esta incerteza do tempo de rodagem, porque há sempre a probabilidade de se fazer mais 2 horas, mais 3 horas, por causa dessas questões de comunicação, porque é a primeira vez que se está a filmar nesta era. Isso é um risco assumido apenas pela produtora ou é um risco que cliente, agência, todos têm consciência que isso pode acontecer? Eu acho que ainda nem todos têm, muito sinceramente. Mas acho que com o tempo vão começar a perceber isso. E acima de tudo, quando começarem a estar no platô, porque percebem, uma coisa é nós dizermos, outra coisa é, por exemplo, nós tivemos 2 pessoas da agência no decor, só, ao contrário daqueles 7, 8 de Video Village com 7, 8 pessoas, estavam apenas 2 pessoas, não havia Video Village, havia apenas um pequeno monitor para eles e não havia aquelas mordomias todas que se dão aos clientes e à agência e essas coisas todas, o que é bom, mas eu acho que só quando se passa mesmo pela rodagem é que se vai começar a ter noção dessas coisas. Por exemplo, a agência, cada vez que ia ao telefone, saía do platô, quando voltava a entrar, sabia que tinha que parar para desinfetar os pés. Nós tínhamos uma pessoa de produção à porta com um pulverizador a desinfetar os sapatos a toda a gente. E, portanto, parece que não, mas o técnico, o maquinista que vem com sacos de areia tem que parar ali 5 segundos e desinfetar os pés e só depois é que segue. E se calhar quando chegamos ao fim do dia, 5 e lá está 1 ou 2 horas a mais. Este caso acho que não se aplicou por vários motivos, cortaram-se algumas cenas e portanto passou a ser um filme um bocadinho mais pequeno, sendo um filme mesmo grande. Mesmo assim era ambicioso. Mesmo assim tínhamos 5 decors em 2 dias e o que envolve também uma equipa de produção ligeiramente maior. Nós tivemos que ser mais, porque tínhamos que ter uma equipa à frente a fazer desinfecção dos espaços,
seja com nós, como todos os espaços eram espaços que estavam fechados há muito tempo, desde o tempo do início do estado de emergência, nós fizemos apenas a produção é que fez a desinfecção inicial. Afinal, foi feita por uma equipa especializada, onde tínhamos mais garantias de que tudo estava a 100%. E também para poupar um bocado a equipa de produção. Mas tivemos que ter uma equipa de produção sempre à frente, a preparar, a desinfetar o espaço onde o Mel, por exemplo, fez o catering, todas as salas, o decor, salas de maquilhagem, de guarda-roupa, casas de banho, pronto, teve que ser tudo desinfetado. E isso envolve tu também teres mais elementos, e portanto mais elementos envolve também mais valores, gastos, é tudo mais, é tudo mais. Bem, grande processo de aprendizagem. Sem dúvida alguma. Vocês e agora para nós. Obrigado. Sem dúvida alguma. Pela vossa participação. Não sei se querem acrescentar alguma coisa que achem relevante. Não. Acho que cuidem-se e sejam polícias de vós mesmos. Sejam cada um responsável por si também e pelos outros. Usem a máscara, desinfetem-se. É mesmo necessário e acho que todos juntos vamos conseguir de alguma forma voltar a trabalhar a tempo inteiro e a fazer o que nós tanto gostamos. Viste alguma coisa? Não. Estavam a perguntar como é que era quando utilizavam a casa de banho. Além de várias vezes se desinfetar a casa de banho, há um desinfetante de pulverizador na casa de banho e um papel a dizer desinfeta todos os locais onde tocaste. Portanto, tu podes desinfetar a maçaneta da porta, podes desinfetar a torneira, o autocolismo. É por isso que cada um também tem que ser responsável por, depois de utilizar aquele espaço, desinfetar os locais onde tocou. Bem, vocês vocês pensaram em tudo, é incrível. Foram várias cabeças. Acho que juntos somos mais fortes e a equipa de realização, o Dino também ajudou imenso. Acho que a equipa toda junta conseguiu... E tivemos a possibilidade de, no primeiro decor de cada dia, ser um espaço amplo e ao ar livre, e fizemos um briefing de segurança também. E acho que isso nos decors que permitem é importante. A equipa, com o distanciamento devido, reunir-se e ser dado um briefing sobre como é que vão ser os dias de rodagem, o que é que vai acontecer, o que é que nós pedimos a que cada um faça. Acho que foi importante. O Dino fez esse briefing no início de cada dia. Parabéns, bravo. Pronto, olha, muito obrigado. Tá bem. Obrigada. Tchau, pessoal. Estamos juntos. Um abraço grande. Um abraço. Falámos de quase tudo, tocámos em quase todos os pontos. Foi uma experiência fantástica esta da partilha e quero agradecer a todos que estiveram a assistir a este fórum da IP e não se esqueçam da conversa entre o Rui Poças e o João Pedro Ruivo. Tá? Apareçam também. Um abraço. Obrigado.